Tô só finalizando aqui. Bom, gente, bom dia. Desculpem aí o atraso. Eu vou ligar o chat aqui. E aí vocês podem ir fazendo perguntas ou me interrompendo, tá? Fiquem à vontade. Bom, hoje a gente vai iniciar de fato o estudo do período pós-moderno. Então, a gente vai fazer uma revisão do que foi o pós-modernismo na arquitetura. Então, vocês já viram, né, esse período pós-moderno, que é, sobretudo, aquela arquitetura que vai se posicionar criticamente em relação ao movimento moderno. E hoje a gente vai iniciar falando sobre isso, né? O que aconteceu com o movimento moderno, né? Por que esse movimento se fala de uma crise desse movimento moderno e essa necessidade de transformação, né? De mudanças no que se pensa e no que se propõe para a arquitetura. Não é um movimento, eu acho que em arquitetura, em nada histórico, né? São rupturas bruscas, né? Para a gente dar a impressão, assim, né? Quando a gente conta a história, a gente parece que tem essa impressão de que, de repente, até os anos 50 eu tinha modernismo, depois dos anos 50, nos anos 60, bum, acabou o modernismo, vou começar o pós-modernismo, né? E o processo, na verdade, não é bem assim. Então, é um processo gradual de transformações e de mudança de pensamento. A gente falou um pouco isso nas últimas discussões, né? De como que o que se pensa, o que se propõe, as visões de mundo, né? Ou os paradigmas de pensamento, eles vão se modificando um pouco, gradualmente, até você ter alguns outros resultados, né? Novos resultados, quando eu entro em áreas de conhecimento tal como a arquitetura, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, falar um pouquinho de por que de repente, o movimento moderno, não de repente, né? Por que o movimento moderno se esgotou? Qual foi esse processo de esgotamento do movimento moderno que desencadeou, né? Uma nova arquitetura que, a partir dos anos 60, vai se nomear, né, vai se falar que agora a gente não está mais no período moderno, que a gente está num período que eu vou dar um outro nome para isso, né, que é o período pós-moderno. Então, esse processo, ele é gradual, ele vai ser algo em torno de 10 anos, né, porque dentro do próprio, essas transformações ou essa crise do pensamento moderno, ela vai acontecer no interior do próprio movimento moderno, né? Então, os questionamentos sobre algumas formas de pensar ou de algumas formas de fazer arquitetura moderna se dão entre os próprios arquitetos que se nomeiam modernos ou que estão trabalhando nessa época que a gente chama de período moderno, né, classifica como período moderno, até que a gente vai ter arquitetos que intencionalmente vão falar, não, a gente não está mais no modernismo, o que a gente faz não pode mais ser considerado moderno, porque a gente está fazendo uma crítica a esse moderno, e se passa a chamar isso de pós-modernismo, tá? Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre isso que a gente chama de crise, né, do movimento moderno, o que aconteceu nesse período aí de 10 anos, né, quais foram os motivos dessa crise, quais as críticas que se faz ao movimento moderno, para então a gente poder rever o pensamento pós-modernista, a partir de alguns autores principais, tá? Então, a gente vai falar, a partir de agora,
que vai ser o nosso conteúdo de setembro, basicamente, a gente vai falar sobre pós-modernismo na arquitetura, tá? Nós vamos tentar dar um ponto de vista mais teórico, né? Então, entender melhor o que os textos principais dos arquitetos considerados pós-modernos falam. Então, a gente vai focar um pouquinho na obra do Rossi, do Aldo Rossi, do Venturi e do Peter Eismann, para entender os textos desses arquitetos, né? Não os textos todos, porque a gente não vai conseguir ler eles, né? Mas vamos tentar falar dos principais argumentos teóricos desses arquitetos, entender a obra deles, né? E também tentar fazer uma relação entre como a obra pós-moderna, né, essa teoria pós-moderna, vai ter reflexo na contemporaneidade, tá? Então, isso é importante porque a gente vai ver expressões contemporâneas da arquitetura, expressões da arquitetura a partir dos anos 80 e 90 que vão ter nessa... Cada minha perna, ele fez isso, então, que louco. Eu não sei por que cancelou, de verdade. Prontinho. Bom, então a gente vai ver como que... por que essa revisão é importante, tá? Porque muito desse pensamento pós-moderno acaba influenciando também muito da arquitetura contemporânea, tá? Então, é um conteúdo que, de certa forma, vocês já viram. Mas, como é um conteúdo importante, eu sempre acho que vale a pena a gente fazer uma revisão, tá? Vocês viram, né? No CH5, vocês estudaram a obra do Aldo Rossi, do Venturi e do Peter Eismann, certo? Alguém? Certo. Certo. Se certo, tá meio assim. Tem tempo, professora. Vocês estudaram, mas assim, não lembro direito. Vagamente. Tá. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos começar com essa problematização, né? Por que não continuou a arquitetura moderna, né? Não estava satisfatório mais, o que acontece, né? Para essa arquitetura moderna sofrer, então, uma crítica e passar a um processo de revisão, tá? Então, vamos primeiro conceituar de novo, né? Vamos entender o que é pós-modernismo. Então, pós-modernismo é um termo mais amplo, tá? Que é usado para identificar toda a expressão estética e cultural que data da segunda metade do século XX. Então, a partir de 1950, e principalmente a partir de 1960, tá? Não significa que as coisas não convivam entre si, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa classificação de períodos históricos, porque, olha só, isso também varia muito em contextos geográficos. Então, quando a gente fala, olha só, pós-modernismo na segunda metade do século XX, então, a partir de 1950, 1960, né? Isso se dá principalmente, né, o ponto de origem disso vai ser na Europa, né? Em outros países, na Europa e nos Estados Unidos, porque o que a gente vai ver é que a partir dos anos 50 e 60, principalmente, na verdade, no pós-guerra, né, a gente tem uma espécie de deslocamento cultural importante, um deslocamento de polo cultural importante. Se até então, né, antes da Segunda Guerra Mundial, o polo artístico, de inovação artística principal era a Europa,
em função da Segunda Guerra Mundial e a migração, inclusive, de muitos artistas e eruditos para os Estados Unidos, a gente vai ver, a partir dos anos 50 e 60, um deslocamento também desse polo artístico e cultural para os Estados Unidos, tá? Então, se a gente tem, na segunda metade do século XX, essa predominância do pós-modernismo, quando a gente pega Brasil, por exemplo, a gente ainda está falando de uma convivência com o moderno, tá? Até porque Brasília é construída na década de 50 e inaugurada em 60, né? Então, a gente tem essa variação, tá, gente, não variação, mas essa convivência ainda entre preceitos modernos e preceitos pós-modernos. Por isso que eu quero enfatizar com vocês, que isso é uma transição gradual, tá, de um pensamento para o outro. Então, não é assim, 59 era moderno, 60 já é pós-moderno, tá? Então, um processo gradual de transformação. Bom, quando a gente fala, então, de pós-modernismo, são essas expressões estéticas que, em geral, se caracterizam por expressar o esgotamento do projeto moderno que dominava esse campo. É interessante a gente notar também a construção da palavra, né? Então, quando a gente fala de ismos, né, pós-modernismo, quando a gente fala modernismo e pós-modernismo, quando tem esse sufixo ismo no final aqui, a gente está falando sempre de expressão estética, tá? Então, produtos artísticos, produtos arquitetônicos, produção literária, tá? Quando a gente fala de modernização, a gente está falando do processo de transformações sociais e econômicas que aconteceram, que levaram à modernização, né? A gente não tem pós-modernização, porque não é um processo que existe, mas a gente vai ter outros termos afins, como, por exemplo, pós-modernidade e pós-moderno, né? Pós-moderno é o período específico, pós-modernidade está muito ligada às sensações e transformações pelas quais os indivíduos passam na sociedade e até psicologicamente diante das transformações que a sociedade está vivendo. E a consequência disso em aspectos de produção estética, cultural, artística e literária, a gente dá o nome disso para pós-modernismo, tá? Então, quando tem o ismo aí, a gente sempre está falando de expressões estéticas e artísticas, tá? Bom, então esse pós-modernismo é sempre essa expressão artística da pós-modernidade, né? Que é essa realidade vivida, essa forma de pensar, né? Esses novos paradigmas que caracterizam aí a segunda metade do século XX. É importante a gente olhar para o termo também pós, né? Então, o que é pós? Significa, um prefixo que eu uso quando eu quero manter relação com o termo a seguir, né? Então, quando eu falo pós-modernismo, significa que esse novo termo, pós-modernismo, está diretamente atrelado à ideia de modernismo, né? Eu não desvinculo um do outro. Então, além de significar a noção de que eu venho depois, né, que é um período posterior, significa também que vai haver uma reflexão ou um posicionamento muito claro em relação ao pensamento anterior, né? Do que foi o moderno e do que foi o modernismo, né? Porque sempre se coloca, o pós-modernismo sempre vai colocar algum ponto de vista crítico em relação ao modernismo, tá? Sendo que a gente tem que levar em conta que
a noção de crítica como análise e reflexão, tá? Por quê? Esse ponto de vista crítico nem sempre vai ser de negação, mas pode ser de recuperação ou de afirmação de alguns pensamentos também do modernismo, tá? A noção, por exemplo, que é uma coisa que o Peter Eisman faz, de levar de realizar de fato as propostas do movimento moderno, né, as noções modernas, que no julgamento dele o modernismo não conseguiu concretizar como um todo, né? De fato mesmo. Então ele vai se propor para si essa tarefa de ser verdadeiramente moderno, o que para ele os modernos não foram, né? Então é uma postura nem sempre de negação, mas às vezes uma postura de continuidade de certa forma, tá? Então, o ponto-chave é isso, a gente entender que pós-modernismo não é só esse período posterior, mas que ele vai propor uma reflexão conceitual sobre o período que o antecede, que é, de fato, o movimento moderno. Então, sempre tem uma postura crítica, um diálogo claro com o que foi o pensamento moderno. Um período não se desvincula do outro, tá? Então, não é não é só para nomear algo que vem depois, tá? Então, está nomeando também essa posição crítica de um em relação ao outro, tá? Tudo bem por aqui até agora, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Bom, quando a gente fala em arquitetura, a gente tem essa mesma reflexão conceitual, tá? Normalmente, então, a gente vai chamar de pós-moderno. Então, como eu falei para vocês, apesar de ser um processo gradual, se data mais ou menos essa arquitetura pós-moderna a partir dos anos 60. Porque a gente vai ver, eu falei para vocês na aula passada, de alguns dos principais textos escritos por arquitetos pós-modernos, que inauguram, de certa forma, com clareza, essa nova nomenclatura ou esse período. E eles foram publicados nos anos 60. Então, convencionou-se, né, na história da arquitetura, a gente marcar os anos 60 como o início, então, desse movimento pós-moderno, né, desse pós-modernismo, tá? Então, seria essa crítica, não só a arquitetura, mas essa crítica, isso aqui é importante, essa crítica nasce, sobretudo, à cidade moderna. Então, é uma crítica, os principais textos escritos que vão produzir essa crítica ao modernismo são uma crítica ao urbanismo moderno, à cidade moderna, né, que é o que está fazendo a Jane Jacobs e o Aldo Rossi, de certa forma, eles estão começando a construção do pensamento deles pela crítica à cidade, tá? E em função da publicação desses textos por volta dos anos 60, se marca, convenciona-se essa data de que a partir dos anos 60 a gente tem, então, o pós-moderno, tá? Toda a discussão teórica desses arquitetos na década de 60, e principalmente as discussões do Rossi e do Venturi, que vão falar sobre a importância de você voltar o olhar para o passado e voltar o olhar para a história, que seria, na visão deles, né, que teriam sido excluídas do discurso modernista, né? Então, com todo aquele discurso moderno de fazer uma arquitetura própria ao Zeitgeist, né, ao tempo presente,
as mudanças que a modernização trazia, e que para isso era preciso fazer tábula rasa com o passado, esquecer a cidade tradicional, esquecer as construções de caráter histórico ou a linguagem histórica, né? Vai suscitar na crítica do Rossi e do Venturi a revalorização da tradição arquitetônica, a revalorização da história na arquitetura, tá? E aí toda essa crítica conceitual que eles produzem vai acabar influenciando uma nova tendência, né? Uma tendência que é quase de moda mesmo na arquitetura, dessa construção de linguagem historicista, né? Então, um exemplo clássico, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, então, um exemplo clássico, vocês estão vendo meu mouse aí, né? Um exemplo clássico dessa construção, dessa arquitetura que a gente chama de pós-moderna, é esse prédio, né, que é um edifício, hoje ele foi um edifício construído para AT&T, que é uma rede de telefonia americana em Nova York, pelo Philip Johnson. Hoje é usado para outra coisa esse prédio, acho que ele é da Sony, uma coisa assim. Bom, enfim, ele é um arranha-céu, mas que vai romper com aquela tradição do arranha-céu envidraçado, né? Típico do movimento moderno de matriz misiana, né? Matriz que vem da referência da obra do Mies van der Rohe, para poder, então, recuperar alguma coisa da linguagem historicista, né? Então, ele simula aqui um frontão, né, um frontão de um templo grego. Ao invés de fazer uma fachada toda de pele de vidro, ele vai trabalhar com o fechamento tradicional, né, de alvenaria, com as janelinhas tradicionais. Ele vai fazer aqui, né, uma base para essa torre, né? Então, ele diferencia a base do edifício, o corpo do edifício e o coroamento do edifício. Isso aqui são estratégias de composição clássicas, estratégias que vêm da antiguidade, estratégias que vêm da Belas Artes, tá? Então, todo esse discurso vai influenciar uma arquitetura de linguagem historicista, tá? Então, normalmente, quando a gente fala inicialmente dessa arquitetura pós-moderna dos anos 60, a gente vai ver essa retomada de linguagem historicista, tá? Mas para alguns autores, quando a gente fala de pós-moderno, a gente não está falando só dessa retomada de linguagem historicista, né? Na verdade, a grande característica do pós-modernismo é que ele vai inaugurar um processo de pluralidade na arquitetura, né? Então, se a gente tinha, e isso que é importante, gente, porque a gente fala assim, eu acho que a gente já mencionou, eu já mencionei isso para vocês. A gente fala assim, o movimento moderno foi uma unidade, né? Ele buscou ser unitário, né? Existia uma mesma preocupação de expressão estética, de arquitetura, né? A gente tem que tomar cuidado com essas afirmações que são generalistas, tá? Então, o que realmente aconteceu? Em termos de discurso, ou seja, em termos do que os arquitetos buscavam pregar, ou dos textos de história escritos na época, buscou-se dar essa ideia de unidade, de que existia, então, um movimento de arquitetura que perdurou aí do início do século XX até os anos 60, e que estava perdurando até os anos 50 e 60, que buscava uma unidade de pensamento para a arquitetura moderna. Mas isso foi muito mais em termos do discurso.
o que existia? Realmente existia o domínio de uma forma de pensar a arquitetura, que era sobretudo baseada na ideia de racionalismo e funcionalismo, tá? E que acabou buscando a expressão mais da técnica, da geometria, da razão e da função na arquitetura, né? Isso, inclusive, se tornou uma espécie de moda também, né? Uma ortodoxia, a gente vai falar da arquitetura moderna, mas essa unidade, muitas vezes ela era mais no discurso ou na vontade dos arquitetos do que na sua realidade, porque dentro do próprio movimento moderno existia já uma certa pluralidade, ou existiram arquitetos que já no final dos anos 50 estavam fazendo uma arquitetura com algumas características diferentes desse pensamento dominante da arquitetura moderna, tá? Então a gente tem que tomar certo, a gente fala isso, mas a gente tem que tomar certo cuidado quando a gente fala de que o movimento moderno pregava era único, e agora a gente tem um movimento pós-moderno que é plural, tá? O que a gente tem, na verdade, é uma tentativa discursiva, né, uma tentativa de fala, de tentar consolidar essa unidade do movimento moderno. E agora a gente assume, né, no pós-modernismo, a ideia de que uma unidade ela não é totalmente possível, né? Então, que sempre vai haver uma pluralidade e formas de pensamento diferentes sobre a arquitetura, e essa pluralidade passa a ser aceita, tá? Então, quando a gente fala de arquitetura pós-moderna, a gente também está falando, então, agora de um período pluralista de revisões, né, que não propõe um estilo singular, né, mas busca essa aceitação mesmo, esse início de aceitação de pluralidade. Tanto que a gente vai ter nos Estados Unidos, convivendo ao mesmo tempo, obras como essa, de linguagem historicista, e a gente vai ter as obras o pensamento e o trabalho do Peter Eisman, que vai retomar a noção da geometria clara, da geometria pura, né? O Eisman vai falar assim: Deus me livre de elementos historicistas, né? Eu não quero nada que lembre na minha arquitetura um frontão, um capitel, um arco, que são coisas que vêm da história da arquitetura. Eu quero uma arquitetura totalmente nova. Convivendo, possivelmente isso é aceito, tá? Bom, então essa pluralidade ela caracteriza esse movimento, esse período pós-moderno, tá? Para alguns autores, que são os autores que a gente vai usar como referência, o pós-moderno ficou mais claramente vinculado às primeiras reações que eu tenho em relação ao movimento moderno, e ele vai durar mais ou menos até os anos 80. Esse fim do pós-moderno aqui nos anos 80, ele ainda não é muito consenso entre todos os historiadores ou pensadores da arquitetura, tá? Mas a gente vai adotar essa ideia que é apresentada por esses dois historiadores importantes, que são o Charles Jenkins e o Jean-Louis Cohen, tá? Por que isso, né? Porque após os anos 80, a gente já estaria, então, estabelecendo uma nova convenção de data, que é, de fato, a entrada na contemporaneidade. Então, para alguns autores ainda chamam o que acontece aí entre os anos 80 até os anos 2000 de pós-moderno, mas alguns outros autores já vão falar de que isso não é pós-moderno mais, a gente já está no contemporâneo, tá? E a gente vai usar essa datação. Por quê? Porque a partir dos anos 80,
apesar da pluralidade de pensamento continuar, vai haver uma mudança importante, que é, antes dos anos 80, deixa eu passar aqui, né? Até os anos 80, ou na verdade eu coloquei aqui 1977, até 1977 você tem todo o pensamento da arquitetura ainda se posiciona muito claramente em relação ao movimento moderno. Então, ainda tenho uma arquitetura que está dialogando muito claramente com o movimento moderno, fazendo alguma espécie de crítica a esse movimento moderno. A partir dos anos de 1977, 1980, essa preocupação em ficar falando assim, o movimento moderno foi isso, o movimento moderno foi aquilo, o movimento moderno fez isso, então agora eu vou fazer diferente. Essa preocupação, ela fica mais tênue, né? Ela vai desaparecer um pouquinho. E aí a teoria da arquitetura nem sempre está agora criticando só o movimento moderno. Ela está procurando construir outras ideias que não são só essas ideias de se posicionar de uma forma diferente em relação ao movimento moderno. Claro que isso ainda permanece em alguns casos, em alguns temas, né? Essa relação com o que o movimento moderno pensou, o que o movimento moderno fez, mas isso não passa a ser mais o ponto principal da teoria, tá? Então, digamos que assim, até 1980, o ponto principal da teoria na arquitetura é essa discussão de crítica e posicionamento em relação ao movimento moderno. A partir de 1980, eu já não tenho mais isso como posicionamento principal da teoria, tá? Eu tenho discussões genéricas e plurais que não necessariamente ficam fazendo uma crítica ao movimento moderno, tá? Então, eu criei essa... Não criei, né? Eu adotei essa periodização aqui para nossa disciplina com base nesses autores que pensam dessa forma, tá? Então, que marcam a década de 60 como a crise do modernismo, e a partir dos anos entre 60 e 80 vão chamar esse período de condição pós-moderna ou pós-modernismo, e a partir de 1977, 1980, a gente teria essa arquitetura da atualidade, ou essa arquitetura contemporânea, né? Que da dispersão e pluralidade, né? Das posturas arquitetônicas, tá? Por que 1977, Isabela? Né? Por que esse ano, assim, quebrado desse jeito? Porque em 77, esse autor aqui, que é o Charles Jenkins, ele publica um livro que esse livro, né, que o Jenkins publica, chama A Linguagem Pós-Moderna. Então, quando ele fala assim, ele publica um livro de história da arquitetura, falando assim, linguagem que chama linguagem pós-moderna, ele está meio que falando para a gente que você já tem um movimento consolidado e definido, né? E que já está começando a ser, de certa forma, superado, né? Ele vai falar um pouco disso no livro. Então, esse livro meio que marca esse momento de transição para uma arquitetura que já se consolidou e que foi definida e que ficou datada em um determinado tempo e período para algo novo que começa a aparecer na arquitetura, tá? Tudo bem, gente? Por aí, até então? Entendemos a parte da datação e conceituação, certo? Tudo bem. Dúvidas?
Não, aqui tá de boa. Vocês estão muito caladinhos, gente. Minha turma do semestre passado interagia mais comigo. Eu tô sem saber se vocês estão prestando atenção, se vocês estão entendendo. Vocês vão me falando, tá? Tá bom. Bom, então deixa eu só tomar um gole de água. Bom, então vamos lá. Então vamos voltar e tentar entender um pouquinho por que o movimento moderno entra em crise, tá? A partir da década de 70. Como eu falei para vocês, esse movimento, ele não é gradual, essa transformação, né, de arquitetura moderna para essa arquitetura sofrer uma crise e eu entrar no pós-modernismo, isso não é abrupto, né? Isso tem é um processo gradual. Então, durante algum tempo, convivem ideias, né? Que vão ser próprias ao movimento pós-moderno, já existiam e conviviam entre alguns arquitetos dentro do próprio movimento moderno, tá? Por isso que a gente chama a década de 50 na arquitetura de uma década de revisão e transição dessa arquitetura moderna, que marca a obra de alguns arquitetos, de uma geração de arquitetos que se intitulavam moderno, eles queriam continuar sendo arquitetos modernos, mas já percebiam que algum tipo de renovação e mudança era necessária a arquitetura moderna, né? E realizaram uma primeira tentativa de submeter os princípios de uma ortodoxia, né? O que é um ortodoxo? Ortodoxo caracteriza algo rigoroso, tá? Então, havia uma tentativa antes de um certo rigor de princípios que caracterizavam a arquitetura moderna e que teriam que ser reproduzidos pelos arquitetos para que aquela arquitetura fosse considerada moderna, tá? Então, de repente, eu tenho arquitetos que vão falar assim, olha, a gente não precisa seguir tanto esses padrões rígidos ou essas regras e essa ortodoxia. É possível que a arquitetura se abra um pouquinho, a arquitetura moderna se abra um pouquinho para outras discussões e pensamentos, tá? Então, tudo isso leva a um processo de revisão crítica paulatina, né, gradual, da arquitetura moderna. Um exemplo claro desse processo de revisão que acontece nos anos 50 é a obra do Louis Kahn, né? Então, o Louis Kahn, que é um arquiteto americano, ele é considerado por alguns autores, inclusive, um arquiteto bem de transição mesmo entre o pensamento moderno e o pensamento pós-moderno, né? Por quê? O Louis Kahn tem uma obra linda, né? Que na verdade, é um dos meus arquitetos preferidos. E o Louis Kahn, ele tem uma formação clássica. Ele formou-se em arquitetura dentro do método da Escola de Belas Artes. Então, ele tem um tipo de formação que advém lá das primeiras academias de belas artes francesa, né? Então, essa tradição de perpetuação da forma de ensino belas artes que surgiu na academia francesa lá no período do neoclássico, tá? Então, Louis Kahn, ele faz uma obra, né? Que acho que esse projeto mostra bem, que ela é claramente moderna, tá? Porque olha o material, né, que o Louis Kahn está trabalhando. O Louis Kahn está trabalhando com concreto aparente, né? Então, a estrutura, ela é modular de concreto, né? É uma construção racional, construtivamente. Ela é funcional também, então, se a gente for analisar a planta, se a gente for analisar essa obra,
todo o pensamento moderno está refletido aqui na obra do Louis Kahn. Só que o Louis Kahn vai trabalhar com aspectos estéticos e compositivos que derivam da forma de pensar a arquitetura, da arquitetura histórica, da arquitetura tradicional de matriz da Belas Artes. Então, um ponto claro dessa forma de pensar a arquitetura é a noção, por exemplo, de simetria, equilíbrio, proporção, né? Então, o Louis Kahn marca, por exemplo, aqui nessa paisagem, a noção de simetria, que é uma noção clássica da arquitetura, que os arquitetos modernos nem sempre valorizaram, né? Então, eu tenho um eixo marcado que divide simetricamente os blocos, né, que o Louis Kahn está propondo. Há todo um pensamento estético de como é que essa arquitetura emoldura a paisagem, né, e estabelece uma relação com o meio em que ela se insere, com o contexto paisagístico que ela está se inserindo, né, com o lugar em que essa obra está sendo construída, que são temas e questões. Então, todas essas questões relacionadas à estética da beleza simétrica e clássica, bem como as discussões sobre a relação que a arquitetura tem que estabelecer com o lugar, não eram temas principais que eram colocados no discurso moderno. Eram temas que não apareciam e que não eram considerados tão importantes assim por essa ortodoxia da arquitetura moderna. Le Corbusier nunca vai falar de lugar. Para ele, a arquitetura tem que ser universal e a arquitetura moderna serviria para qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo eu poderia ter uma arquitetura moderna. Ele não busca essa relação necessariamente essa relação com a paisagem, né? O Louis Kahn intencionalmente busca essa relação com o lugar e com a paisagem, né? Arquitetos como o Alvar Aalto, por exemplo, que é um arquiteto, né, escandinavo, vai partir da análise do lugar, vai buscar fazer relações com a arquitetura vernácula, né? O que é a arquitetura vernácula? A arquitetura tradicional da região, né? Então, vai trazer à tona questões como questões culturais, questões contextuais, tá? Que não estavam, digamos, no topo do discurso moderno, tá? O que era sempre o principal no discurso modernista tradicional? Funcionalidade e racionalidade. As outras coisas ficavam subjacentes ou nem eram muito consideradas. Então, todos esses arquitetos vão começar a trazer à tona ideias que sempre ficaram em segundo plano na arquitetura moderna. E isso tudo leva a esse processo, então, que a gente chama de revisão do movimento moderno, tá? Então, só ressaltando que esse processo de transformação entre moderno e pós-moderno é um processo gradual que tem que passa a se expressar dentro da própria arquitetura moderna, com arquitetos que são considerados temporalmente, né, em função do período. Eles ainda são considerados modernos, tá? Mas já trazem ideias que vão ser reforçadas e que vão ser fundamentais para esse período posterior, né, consequente, que é do movimento pós-moderno, tá? Então, a gente já tem... Então, essas ideias do Louis Kahn de trazer algumas referências da tradição compositiva clássica na arquitetura vão ser fundamentais na obra, por exemplo, do Aldo Rossi, tá? Então, a gente já vai vendo esse processo de transição dentro da própria arquitetura moderna, tá? Bom, então, tendo em vista que é um processo contínuo, né, de transição, a gente tem
a década de 60 como marco mesmo dessa transformação da arquitetura moderna, né? Uma imagem ficou muito icônica, que marcaria o fim, né, da arquitetura moderna. Lógico que é uma metáfora, né, que é uma construção imaginária, essa ideia de que a demolição desse edifício marcaria o fim total da arquitetura moderna, né? Mas ficou, né, no imaginário mesmo da arquitetura essa noção de que houve um fim bem marcado, né, para essa arquitetura moderna, tá? Então, vocês já viram essa imagem? Já viram esse edifício? Sim. Sim, professora. Então, ela ficou muito conhecida, né? Bom, esse edifício, ele é chamado, né, um conjunto habitacional em St. Louis, né, no Missouri, nos Estados Unidos. Era um conjunto habitacional de habitação de interesse social, né, um conjunto financiado pelo governo, né, de habitação pública, que então foi construído na cidade de St. Louis, e ele chama Pruitt Igoe. Ele era um conjunto de vários edifícios que seguiam essa estética, né? Então, essa arquitetura que é típica dos conjuntos habitacionais da época do modernismo, né? Então, os edifícios em fita, né? Alguns deles, né, suspensos, a maioria em pilotis, posicionados no terreno, né, de uma forma regular, criando vários espaços verdes e abertos, né, entre um edifício e outro. Ele seguia uma regra de o elevador, ele não parava em todos os pavimentos. Ele pulava, ele parava, se não me engano, a cada 2 ou a cada 3. Então, grande parte da circulação precisava ser feito por escadas, né? E a divisão, né, dos apartamentos seguindo os princípios das plantas funcionais, né? Não eram, né? A gente tem a noção, assim, de que, nossa, a arquitetura social pós-moderna era horrível, né? Por quê? Porque, de fato, ela tinha um aspecto, né, estético considerado um pouco árido. Então, se você pega esses conjuntos todos, deixa eu ver aqui. Se a gente pega vários exemplos desses conjuntos modernos, por exemplo, na União Soviética, na Alemanha, né, onde tiveram vários desses conjuntos produzidos, eles são todos muito parecidos, eles seguem uma certa característica comum, tanto de implantação no terreno, quanto dessa geometria, né? Então, a maioria deles são em fita, com corredor central ou com corredor na lateral, e existe uma modulação de apartamentos, né? Por que eles eram assim, né? Ora, simplificadamente, o que esses conjuntos eram? Uma tentativa de resolver um problema grave, que era a demanda por habitação, né? Principalmente para classes desprivilegiadas ou para a classe trabalhadora, né? Que estava ali mudando para a cidade para trabalhar nas indústrias, né, e que havia essa demanda de habitação. Isso precisava ser construído de uma forma rápida, né, que se assemelhasse aos processos construtivos industriais. Então, padronização, uso de pré-moldados, né, tudo isso facilita o processo de construção.
Então, essa construção de uma geometria, né, pura, modular, isso tudo facilita o processo de construção, tá? Então, era apropriado para a época, né? Se eu trabalho com os edifícios em pilotis, espalhados pelo terreno, eu também não preciso fazer muito arruamento, muito trabalho de mexer com terra, né, com aterro, desaterro, etc. E isso também facilita o processo construtivo, tá? Então, existe toda uma lógica racional por trás dessas construções serem dessa forma, tá? E apesar de você ter esse aspecto árido, também você tem essa ideia de que essa clareza geométrica, né, na forma e o não uso, por exemplo, de um excesso de ornamentação eram próprios ao que era o pensamento moderno da época, né? Pragmático e prático, né? Digamos assim, bem simplificadamente. Então, não quer dizer que isso era ruim, né? Muito pelo contrário, se a gente for pegar uma análise de plantas desses apartamentos, desses edifícios de conjuntos residenciais, tanto na União Soviética quanto na Alemanha, ou essas dos Estados Unidos, né, são plantas, assim, excelentes, maior que muito apartamento que a gente vê construído hoje, né, que é considerado até, né, bom, apartamentos que são considerados de alto padrão, mas que são muito pequenos. Bom, então, esse tipo de arquitetura era uma arquitetura boa, tá? Mas que acaba tendo esse aspecto estético que, ao longo do tempo, vai sendo considerado um pouco árido e, né, e vai ter sua qualidade estética questionada. Teve até um meme esse tempo, não era um meme esse tempo atrás, mas uma modinha no Twitter, assim, estava se divulgando, né, fotos dessa arquitetura soviética, né, de conjuntos habitacionais, e falando assim, né, tipo, você queria morar nisso, né, num conjunto comunista e soviético, como se isso fosse alguma coisa ruim, né, mas na verdade o padrão de habitação era muito bom, apesar dessa noção hoje, né, de que esteticamente isso não é agradável. Bom, enfim, o que aconteceu? Esses conjuntos eram muito comuns na época, tá? E nos Estados Unidos, durante na verdade, esse conjunto foi construído já na década de 50 e 60, ou seja, você está vendo que é um período já que está quase datado como pós-moderno, mas ainda está fazendo uma arquitetura moderna, né? Esses conjuntos se proliferaram muito em algumas cidades americanas, tá? E o grande problema disso era, na verdade, que a falta de relação desses conjuntos, a forma como eles eram implantados, né? Então, na verdade, a implantação desses edifícios, o tratamento paisagístico deles, né? Essa coisa de volumes muito soltos, né? No terreno, não criava muito um vínculo com a paisagem tradicional da cidade, né? Esse já é um problema. O outro grande problema é a formação de espécie de guetos, né, dentro desses conjuntos. Por quê? Porque você está meio que isolando uma população dentro desse local, né? E aí você perde certa pluralidade e variedade entre as pessoas que moram ali também, né? Então, uma série de problemas passam a acontecer relacionados a essa forma de implantar esses conjuntos
no contexto específico das cidades americanas desse período, tá? Bom, enfim. E aí esse conjunto é demolido, tá? Na década já de 70. Então, a demolição do Pruitt Igoe marcou a arquitetura, para alguns arquitetos, para alguns teóricos e críticos, digamos assim, o fracasso da arquitetura moderna. Por quê? Porque esse conjunto foi construído segundo todos os princípios da ortodoxia do movimento moderno. E ele começou a apresentar uma série de problemas, tanto sociais, tá? E uma série de problemas também de infraestrutura, era um conjunto que tinha problemas de construção também, tá? Então não foram só os problemas sociais. Mas uma das ideias-chave que ficou marcada e que foi usada para justificar esse fim da arquitetura moderna com a demolição desse conjunto, era um pouco essa, de que a arquitetura moderna visava, com a arquitetura, resolver os problemas, principalmente os problemas de habitação, e não resolveu. Então, esse conjunto marcaria o fracasso, né, dos princípios modernistas e principalmente do seu aspecto de busca de ser uma solução social para os problemas, né? Bom, enfim, uma curiosidade interessante aqui, né? Trágica, na verdade, seria cômica se não fosse trágica, que essa obra do Minoru Yamasaki, então ela foi demolida, e o Minoru Yamasaki é o mesmo arquiteto das Torres Gêmeas, em Nova York. Então, acho que ele não teve muita sorte com alguns dos edifícios dele, né? Então, de novo, né? Cômico se não fosse trágico, tá, gente? Enfim, o conjunto foi demolido e ele, para alguns, principalmente para o Charles Jencks, né? Isso marca o fim definitivo da arquitetura moderna. Então, se a arquitetura moderna já vinha sofrendo, né, um processo de crítica durante todos os anos 50 e 60, né, então já vinha sofrendo um processo gradual de crítica e substituição, em 15 de julho, né, e aí ele faz um obituário da arquitetura moderna, tá? Então, gente, isso tudo é meio irônico, tá? E metafórico, digamos assim, tá? Mas acabou ficando como esse marco de fim da arquitetura moderna. Então, como curiosidade. Então, o James faz uma espécie de obituário da arquitetura moderna. Então, se essa arquitetura moderna já vinha sofrendo um processo de transição e substituição gradual, então, às 15 horas e 30 minutos da tarde, né, do dia 15 de julho de 1972, né, a arquitetura moderna morre definitivamente, né, justamente com a demolição do bairro de Pruitt Igoe, né. Após algumas discussões, né, e análises de que o desenho do bairro, né, teria participação, digamos que não responsabilidade, mas seria participação por uma série de problemas que aquela população, problemas sociais ligados à criminalidade, drogas, tá? Que formação de gangues que estavam acontecendo entre a população do edifício. Então, só de novo, gente, não é uma coisa, ficou muito marcada essa coisa de que a arquitetura foi responsável por isso, mas a gente não pode generalizar, isso tem um contexto muito mais amplo, tá? Então, tem a ver com principalmente com essa formação de uma espécie de gueto que isolava essa população dentro desse bairro em relação ao restante da cidade, né?
Problemas construtivos e de qualidade construtiva, problemas estruturais, de manutenção, né? Acabaram gerando um descaso também, né? Uma sensação de descaso que dessa população para com o edifício e, consequentemente, um sentimento de inferioridade, né, dessa população também. Bom, uma série de problemas sociais estava ligada a esse uma série de problemas muito amplos, né, justificaram esses problemas sociais que foram identificados junto com essa comunidade, tá? Mas acabou-se, né, falando muito sobre o aspecto da qualidade arquitetônica e paisagística relacionado a isso, tá? Tem um filme muito legal, um documentário, deixa eu achar. Tem um documentário que vocês acham ele no YouTube, tá? Infelizmente, eu nunca achei ele legendado. Se alguém achar ele legendado ou descobrir como é que a gente acha, depois vocês me falem, tá? Mas dá para assistir, né? Que vai contar um pouquinho dessa história, e o principal que o documentarista, o diretor, tenta mostrar é justamente isso, que ficou marcado como um problema da arquitetura moderna, né? Ele se tornou esse marco de que a arquitetura moderna teria causado, né, resultado desses problemas, mas que, na verdade, o contexto muito que levou a essa demolição do conjunto é muito mais amplo, né? Então, para retirar totalmente as pessoas dali, eles acabaram relocando e demolindo o conjunto como um todo, tá? Bom, então a ideia, né, era que o tio James prega que o Prut Igor marca a morte da arquitetura moderna porque ele representou ou utilizou-se de todos os princípios e conceitos que mais foram criticados sobre a arquitetura moderna, tá? E que foram questões que o movimento moderno afirmou e que o pós-modernismo vai criticar, tá? Então, o Prut Igor simbolizava todas essas ideias típicas do pensamento do pensamento do movimento moderno, que era a vontade de responder, né, a uma vida urbana decorrente do processo de modernização e industrialização, voltar-se para as necessidades habitacionais das massas. Então tinha esse discurso social importante na arquitetura moderna, que então teria fracassado, né, nesse conjunto específico. Essa ideia, então critica-se muito essa noção utópica que os arquitetos modernos tinham, de que o problema, né, que a arquitetura poderia resolver problemas sociais, né? Então, só com habitação eu resolveria os problemas sociais, enquanto, na verdade, lógico que a habitação é um problema social essencial, mas ele não é o principal, ele não é o único que, se solucionado, resolve todos os problemas sociais, né? Então, fazer tábula rasa com a história. Então, ele simbolizava, né, o fim dessa estética ornamentada, né, e o uso dessa estética racional e industrial muito clara, e toda a expressão típica do pensamento moderno. A expressão do funcionalismo, a expressão de uma nova linguagem, né, típica do tempo, desse tempo novo, desse período moderno, e a exploração do potencial arquitetônico de materiais e tecnologia, tá? Bom, então, como o Prut Igor era um
espelho, né, desse pensamento que é originário do movimento moderno, desde o início do século XX. Então, a demissão, ele significaria, metaforicamente, para o fim, né, o fim final, digamos assim, a morte, né, completa mesmo do movimento moderno, tá? Então, é isso. Gente, eu vou parar por aqui, né? Agora que eu vi que já são 8h40. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu descompartilhar aqui. Então, tinha essa AED, né, que eu coloquei no plano de ensino, mas eu vou atualizar ela hoje e posto aqui de novo o plano de ensino, tá? Eu vou substituir ela por uma coisa... deixa eu ver o que eu tinha colocado. Vamos ver ela. Deixa eu abrir para a gente conversar melhor sobre isso. Então, não se preocupem com essa ED que eu tinha passado, acho que nem todo mundo deve ter visto ela. Alguém já tinha feito? Já tinha começado? Nossa, eu nem tinha visto ela aqui. Ninguém precisa ver. Eu até assustei que eu não tinha. Peraí. Deixa eu achar aqui. Professora, ela vai ser para que dia? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Aqui. Não, eu vou mudar essa ED, ela estava para o dia 2, tá? De setembro. Eu vou colocar ela mais para o final do mês e vou passar outra. Na verdade, eu vou tirar essa ED de setembro, tá? E a gente vai fazer só a partir da de outubro, tá certo? Porque, na verdade, essa é uma ED antiga que eu não que ficou repetida aqui por engano, tá, gente? Desculpa. Então, eu não posso pedir para vocês saírem de casa também, eu sei que nem todo mundo está em Goiânia, tá? Então, esqueçam essa de setembro, tá? E a gente vai trabalhar só com a de outubro, tá? Então, isso aqui, essa ED de outubro, já vou lançar ela agora e vocês já podem começar a pesquisar, tá? Porque ela é relativa a esse conteúdo que a gente vai estudar agora. Então, vocês vão fazer uma pequena pesquisa para mim da biografia de 4 arquitetos importantes ao pós-modernismo, que vão ser o Aldo Rossi, o Venturi, o Peter Eisman e o Ren Koolhaas, tá? Então, coisa simples, assim, digamos, uma página e meia para cada arquiteto, eu acho que é suficiente. Ou até menos do que isso, tá? Então, vocês vão falar um pouco da biografia desses arquitetos. O que interessa nessa biografia? A formação deles, né? Os textos publicados principais, premiações principais e obras que foram de destaque, por exemplo, né? Pode citar uma ou duas obras, tá? Então, onde é que eles estudaram, se trabalharam com outros arquitetos, tá certo? Então, uma biografia simples aí desses 4 arquitetos, tá bom? E aí já fica, então, para entrega daqui um mês, no dia 2 de outubro, ok? E aí, essa de setembro a gente elimina, tá? Então, já fica aí para vocês lembrarem. É individual, professora? É individual, tá? A ED é individual. E aí vocês... o trabalho vai ser relacionado a isso, né? Então, acaba ajudando um pouquinho o trabalho que vocês vão fazer. E aí eu vou ver se amanhã, até sexta-feira, eu lanço o trabalho para vocês já irem começando. Tá legal? Ok. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Deixa eu só tirar a lista de presença aqui e eu vou liberar vocês.
Outra coisa, gente, que eu vou... deixa eu parar a gravação. As gravações agora, elas não ficam mais